Dia! Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical da ICEA. E nós vamos continuar com o tema Bibliologia, nossa segunda aula. E essa aula está bem interessante, apesar de que muitos detalhes a gente tem que ver de maneira individual, tipo cânon, essas palavras vão aparecer muito hoje. Livros apócrifos, essas coisas, a gente vai ter meio que um panorama, mas eu aconselho você que está assistindo, e nós aqui também que estamos vendo ao vivo, aqui presencialmente, tem esse interesse de saber um pouco mais sobre essa história, porque ela é muito importante, a história bíblica, a história da Bíblia. A Bíblia tem uma história. E aí, eu queria, antes de começar, nós fazermos uma oração para dar início. Querido Deus, obrigado pelo tempo de culto que nós tivemos, e agora, durante essa EBD, trata os nossos corações, nos ajuda também a entender o conteúdo e que esse conteúdo sirva para a nossa vida, que seja prático para nós no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, eu prometi para vocês na aula passada, e só dá uma passada nos slides, eles têm que estar lá em cânon bíblico. Ok. Aí. Cânon bíblico. Não é cano bíblico, tá? É cânon bíblico. Canon. De canonizado. A Bíblia é uma coletânea de livros. Então nós aprendemos isso na aula passada. A Bíblia, apesar de ser um livro somente... Gente, eu vou ter que desligar esse ventilador porque ele está atrapalhando a nossa aula. Só um minutinho, tá? Muito bem. Então, a Bíblia, apesar de ser um livro, a gente compra no formato de um livro, cada livro desse faz parte de uma coletânea de livros que é chamado de Bíblia. Então, o livro de Gênesis é um livro, o livro de Êxodo é um livro. Então, por mais que esses livros tenham sido escritos por uma única pessoa, no caso Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, a lei, eles foram escritos em momentos diferentes. E há uma referência divina ali muito próxima. Quem entrega a lei a Moisés é o próprio Deus. O povo viu isso, e nesse sentido a lei é inspirada por Deus. Deus usa a vida do Moisés para escrever, mas em algum momento Deus dá a própria lei escrita para o seu servo Moisés. Então, esses livros eles foram juntados ao longo dos anos. Essa palavra cânon, apesar dela ser grega, ela tem uma origem semita que significa vara. E essa palavra vara, ela não é como nós conhecemos aqui na região norte, é uma vara de medir, é como se fosse uma régua. Em outros momentos da história, na história de Jesus, a palavra já significava, quando alguém tinha que medir alguma coisa, pegava uma vara. Essa vara já tinha uma metragem determinada. Isso acontece muito, não sei se as pessoas ainda compram tecidos, mas quando a gente vai numa loja, ninguém vai ficar medindo metro por metro. Existe uma vara que determina quantos metros tem o tecido. Então, cânon significa algo que foi medido, passou por uma inspeção. Existe um controle de qualidade. Muito bem. Eu gosto do que esse autor fala, porque ele é claro, ele é objetivo, e ele diz o seguinte: quando falamos do cânon das Escrituras, a palavra cânon tem um significado simples. É a lista de livros contidos nas Escrituras. Os livros reconhecidos como dignos de serem incluídos entre os escritos sagrados de uma comunidade de adoradores. Então, não era qualquer livro, não foi qualquer livro que foi incluído no cânon bíblico. Não foi qualquer livro, existiam vários livros. Até mesmo, na época de Jesus, era muita coisa sendo escrita sobre Jesus que não virou um livro da Bíblia.
Existem, inclusive, cartas do apóstolo Paulo que não virou o livro da Bíblia. É possível que tenha uma terceira Coríntios, só que a gente só tem nas Escrituras 1ª e 2ª Coríntios. Então, por mais que um autor que foi inspirado por Deus a escrever uma carta, ele tenha escrito outra carta, essa daí não entra, só entra que tem esse respaldo de inspiração divina. Como que homens podem saber que livros são inspirados? Como que homens podem saber? Existem críticos da Bíblia que dizem que a Bíblia foi mexida, e principalmente nesse cânon bíblico. Só colocaram aquilo que quiseram. Só colocaram aquilo que quiseram. Tá, outra pergunta. Católicos e protestantes não são igualmente cristãos? Por que a Bíblia do católico tem mais livros e por que a Bíblia do protestante tem menos livros? São perguntas que fazem. Como que homens puderam montar esse livro, a Bíblia, com vários livros? No caso, na nossa, 66. Como? E a primeira pergunta surge, e ela diz respeito ao cânon bíblico. Ele é confiável? Ele é confiável? Será que a Bíblia que nós temos hoje, ela é confiável? Ela de fato é a palavra de Deus? Bom, sim, nós podemos confiar. Assim como Deus recrutou homens para escrever a Bíblia, o cânon bíblico contou com a providência divina no recrutamento de homens conscientes e piedosos para identificar e preservar os livros inspirados. Então nós temos 3 textos bíblicos que apontam para isso. Para que a realidade que homens o tempo inteiro foram inspirados por Deus para fazer a juntada desses documentos. A revelação era progressiva. Veio Gênesis, veio Êxodo. Exemplo, né? A gente tem esses livros na Bíblia. Sequencialmente foi assim que foi escrito? Existem pessoas que dizem que não. Mas vamos pegar a sequência que tem na nossa Bíblia hoje. Existe Gênesis e Êxodo. Esses 2 livros trazem a referência de 2 momentos distintos do povo de Deus. Gênesis, nós temos a criação do povo de Deus, ali na pessoa de Abraão, capítulo 12, e Êxodo, nós já temos a retirada do povo de Deus do Egito. Então, um homem é usado por Deus para explicar para as pessoas de maneira didática, escrita, usando a escrita, do que aconteceu na história. Moisés estava presente em Gênesis. Como que ele pode ser um autor inspirado? É uma pergunta que as pessoas fazem. A tradição anterior da escrita da Bíblia era uma tradição oral. O povo hebreu é um povo oral, em que é transmitido o conhecimento via oralidade. E Deus usou essa forma de comunicação para preservar a sua palavra. Tem um detalhe que as pessoas também não percebem. Quando a gente vê Gênesis e a idade das pessoas que tem lá em Gênesis, Adão viveu 900 e tantos anos, a gente não consegue pensar que aqueles homens tiveram muita proximidade, talvez, com Abraão, em termos de idade. Abraão viu alguns homens, é só você fazer as contas por idade. Essa transmissão oral são de pessoas que realmente tiveram conhecimento desse conteúdo e foi transmitido assim. E recebendo esse conhecimento, houve a necessidade de transcrever isso e formalizar um livro. Isso foi Deus que decidiu. Dar a sua palavra, revelar a todos os povos, através da Bíblia escrita, quem ele era, quem eram os homens, o destino dos homens, eternidade, ou eternidade com ele, ou inferno. Nós temos isso claramente nas Escrituras Sagradas. Nós vamos abrir o livro de Neemias 8:8, só para a gente testificar algo que está escrito aqui na nossa EBD, para que não passe batido.
e a gente fique sem a referência, sem ler nenhum texto desse que está escrito. Neemias 8:8 diz: levaram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo dito. O livro da lei a que eles se referem é o Pentateuco. Então, esses homens que não viveram na época de Moisés, mas são pessoas que estão vivendo pós-cativeiro babilônico, eles tinham o livro da lei de Deus como referência. Então, para eles era a palavra de Deus, inspirada por Deus. Os momentos são distintos. Os momentos da história são distintos. Vocês estão conseguindo pegar, estão conseguindo entender? Por mais que eles não vivessem na época de Moisés, eles receberam esses livros como palavra de Deus, livro inspirado por Deus. E o povo reconhecia que aquilo era a palavra de Deus de fato. Quando a gente vê Jeremias profetizando que o cativeiro ia durar 70 anos, Daniel lê esses escritos quando estava no cativeiro e ora ao Senhor. Olha, está passando os 70 anos. Já passou os 70 anos. Ou seja, Daniel reconhece, junto com um grupo de judeus fiéis, que o profeta Jeremias foi inspirado por Deus para escrever o que escreveu. Então eles juntavam esses documentos que aconteciam durante a história. Iam juntando. E essa palavra ia se cumprindo, conforme o que estava escrito. De fato, depois de 70 anos, eles voltaram. Um grupo pequeno, mas voltaram para a Terra Prometida. Muito bem, mas qual é o padrão para definir que um livro é inspirado? Qual era o padrão que era usado? O padrão era o seguinte: esse livro deveria ser reconhecido historicamente como inspirado por Deus. Não tinham dúvidas que o que tinha sido escrito era de fato a palavra de Deus. Os próprios escribas da época de Jesus, os fariseus, homens que conheciam as escrituras sagradas, identificavam esses livros como livros inspirados por Deus. Eles liam os profetas, tanto é que Jesus leu o texto de Isaías numa sinagoga. Então, há um reconhecimento do próprio Jesus para esses textos inspirados. Nós podemos confiar como esse livro foi juntado? Sim, porque a providência de Deus para escrever o livro esteve presente na história desses homens, mais de 40 autores, em diferentes épocas que não perderam a coesão. O texto é coeso, é progressivo. O texto mostra um começo, um meio e um fim. Fica claro isso. Nenhuma obra histórica separada, como é um escrito em uma época, outro escrito em outra época, tem essa coesão. Fora isso, existiam os acontecidos. As pessoas viam o que estava acontecendo. De fato, houve o cativeiro. De fato, tal nação foi destruída. Então, se cumpria. E aquilo que se cumpria, ficava determinado que aquela profecia, de fato, veio da parte de Deus. Então, o padrão a ser usado era a história do livro. Era reconhecidamente um livro inspirado por Deus. Por exemplo, quando um profeta escrevia um livro, o povo reconhecia que essa literatura tinha origem divina e organizava esse livro em relação ao seu período histórico. Samuel, por exemplo. Samuel fala a palavra de Deus para o povo e escreve a palavra de Deus para o povo. Ele deixa registrado o que aconteceu. E as pessoas estavam vendo o que o Samuel estava fazendo na época. Eles estavam observando. Então o povo identificava realmente esse livro. O que está escrito aqui é um fato e é inspirado por Deus. Samuel foi usado por Deus para escrever esse livro. Isso deve ter ficado claro. Se não ficou claro, vamos olhar Daniel, capítulo 9, versículo 2. Livro do profeta Daniel. Só um instantinho.
Só com a mão é difícil abrir a Bíblia. Daniel 9:2. No primeiro ano do reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras. Daniel chama o que Jeremias escreveu de Escrituras. Conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Isso acontece só com o Antigo Testamento? Não, acontece com o Novo Testamento. Vamos olhar 2 de Pedro, capítulo 3. Só um instantinho. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Diz o seguinte, ó. Ele, Paulo, tá? Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição. Pedro reconhece que o que Paulo está escrevendo é inspirado. Como as demais escrituras são distorcidas, as pessoas distorcem o que Paulo escreveu de maneira inspirada. Então isso acontece no Antigo Testamento e isso acontece no Novo Testamento também. Tirada as dúvidas quanto a isso, o padrão é um padrão que é reconhecido pela história que o livro tem, o momento no qual ele foi escrito. As pessoas viam o que aconteceu. O Antigo Testamento provavelmente foi todo alocado em Antigo Testamento, como os judeus conheciam, por volta do ano 400 a.C., num período chamado interbíblico, onde não há revelação de Deus, nenhum profeta fala. Então, quando você tem uma Bíblia, como eu tenho, a Bíblia física, e você vai ler o Antigo Testamento e termina em Malaquias, logo em seguida vem uma página em branco. Essa página em branco representa os 400 anos de silêncio de Deus. Essa é a representação dessa página em branco. É por isso que ela está em branco. Para falar às pessoas o tempo que Deus ficou em silêncio. Por mais que a gente tenha o livro de Mateus como o primeiro livro do Novo Testamento, a palavra de Deus volta a ser exposta para o povo como Deus usando como usava antigamente os profetas, quando ele fala com o pai de João Batista. Então, quando Deus profetiza, Deus permite que ele conheça que teria um filho, aquele é o momento da volta da palavra de Deus sendo proclamada diante do povo. Ali começa o Novo Testamento e não em Mateus. É nesse episódio da história. Então as pessoas viam o que estava acontecendo. A forma miraculosa que João Batista nasceu, de uma mulher estéril, e que o pai de João ficou mudo, e ele sabe o nome de João, e de maneira milagrosa, a sua esposa também fala, o nome dele vai ser João, ninguém queria botar o nome de João, de repente ele volta a falar, diz, não, o nome do rapaz é João. Na verdade ele escreve numa taubinha, todo mundo fica, uau, que extraordinário. Então as pessoas viram o que aconteceu, há testemunhas, história, a prova do que aconteceu, porque de fato aconteceu. E o que é mais interessante é que quando na história tentaram destruir esse livro, copistas, pessoas que copiavam o livro, copiavam de maneira tão precisa que às vezes a separação de 5 séculos e é exatamente do mesmo jeito que está copiado o texto. Muito, muito interessante. Se não é preservação divina, isso eu não sei. Não há nada na história que tenha uma preservação como a Bíblia. Nada, nada, nada. Se for, por exemplo, escritos da época dos gregos, aquelas peças teatrais gregas, se você pega vários documentos que falam sobre a peça, há alteração em todos eles. Mas na palavra de Deus não há alteração. Aqui e acolá tem
uma letra mal escrita, mal colocada, mas não altera nada. É exato, exatamente. Isso é surpreendente. Comunidades totalmente afastadas de Israel tinham fragmentos de cópias, não os originais. Os originais não existem. Mas tudo que existe são cópias, fragmentos. Mas são exatamente iguais. Isso é muito, muito interessante. Então, a arqueologia também prova que há uma consistência nesses achados. Pode dizer que não é de Deus, mas não pode refutar a veracidade, e quando se usa o carbono 14 para identificar que período é, vai se mostrar exatamente os anos que afastam quando a cópia A foi feita da cópia B. E está idêntico. Então, homens não puderam manipular. Não acrescentaram nada. Não tiraram nada. Por quê? Porque os homens não têm capacidade para fazer isso? Os homens têm capacidade para fazer isso. Tem gente que deturpou a Bíblia e montou uma igreja que virou uma igreja herética, que ensina mentira, com base no cristianismo. Não, Deus preservou a sua palavra. Deus providenciou na história homens fiéis, idôneos, que preservaram, juntavam as escrituras sagradas, faziam uma coleção. E aí vem a ideia do cânon bíblico. Havia uma averiguação. É inspirado? Há contradição neles? Um livro contradiz com o outro? Não. Aconteceu na história? Há provas arqueológicas? Há outros documentos registrados sobre isso? Inclusive, eu tenho livros de historiadores da época de Jesus, escritos. Flávio Joséfo, por exemplo, que descreve a visão dele como historiador sobre Jesus Cristo. Mas ele não é um cristão. Aí é uma outra ênfase, Jesus histórico, outras coisas. Não é o nosso ponto aqui para conversar. Mas existem várias formas de identificar que aquilo de fato aconteceu. E é bem interessante, depois você dá uma lida no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, o início só, tá? Você vai ver que Lucas era um historiador e ele usa essa forma de escrever. O livro de Atos, a mesma coisa, escrito por Lucas. Então, é um livro que segue uma sequência histórica. Ele pega os fatos que estão acontecendo e escreve o que escreveu, inspirado por Deus. Muito bem. Agora, existem os livros que não são inspirados. São conhecidos como livros apócrifos. O que é isso? O que é um livro apócrifo? Um livro apócrifo é aquele que não faz parte da lista oficial dos livros da Bíblia. Porém, apesar de eles não serem inspirados, e nós vamos ver por que eles não são inspirados, por que eles eram classificados como não inspirados, esses livros possuem um valor histórico para a igreja, porque eles contam, principalmente aqueles que contam um período entre Malaquias e a época de Jesus Cristo, que teve esses 400 anos de silêncio, eles vão falar do que aconteceu nessa época. O que aconteceu nesse período? Como em outros períodos da história também. Então você vai ter uma narração de algo que aconteceu. Então, para a história, serve. Porém, não deve ser usado para o ensinamento da sã doutrina. Por quê? Porque muita coisa que é ensinada se contradiz com o restante das Escrituras Sagradas. Há uma contradição com o que o resto das Escrituras Sagradas dizem. Vou passar para você a lista dos livros apócrifos, tá? Primeiro, Tobias. Segundo, Judite. Terceiro, a Sabedoria de Salomão. Não é o Eclesiastes, tá? É um outro livro. A Sabedoria de Salomão. Eclesiástico também não é o Eclesiástico que a gente conhece. O livro de Eclesiastes é um outro livro. Baruque era aquele parceiro de Jeremias, que ajudava ele, que escrevia para Jeremias enquanto Jeremias ditava.
e a carta de Jeremias, 1ª e 2ª Macabeus, trechos acrescentados a Esté, que não está no livro de Esté, que nós conhecemos, é um acréscimo, e trechos acrescentados a Daniel. Apesar de serem acréscimos, e alguns livros desse aqui contarem a história da época, nós reconhecemos um valor histórico nele. Nós, como cristãos, devemos reconhecer. Porém, eles não podem ser usados na igreja para ensino, porque não foram inspirados. É uma narrativa, como alguém que contou uma história segundo a sua percepção, tá? Do que aconteceu na década de 60 no Brasil. Hoje tem até umas polêmicas em relação a isso. O regime militar, tem pessoas que contam de um jeito a história e tem pessoas que contam de um outro jeito a história. Tem algum historiador que se manteve totalmente fiel ao que foi escrito? Eu não sei. Referente a isso, eu não sei. Mas os autores bíblicos foram fiéis àquilo que Deus estava determinando que eles escrevessem. Eles foram movidos pelo Espírito para escrever. Então, a fidelidade nos fatos. A comprovação que, de fato, isso aconteceu. Durante a história, aqui e acolá aparece alguma coisa. Olha, encontraram o anel de Selá de tal rei, determinando que, de fato, a história bíblica é real. Olha, encontraram o túmulo de não sei, bem próximo, onde diziam que, de fato, existiu. Eu gosto de um canal que sempre eu assisto no YouTube, vou recomendar para você porque é bem legal. Israel com a Aline. Ela não é cristã, mas ela é uma guia turística que mora em Israel, fala português, ela é israelita. Então, é muito legal, ela leva você para dentro dos lugares históricos. Bem legal. Ela vai contando. E os achados arqueológicos que falam sobre o que aconteceu na história, o que eles estão achando, achando no sentido da arqueologia, de achar. E como é, de fato, verdade aquilo que a Bíblia diz ser verdade. A arqueologia está provando. Porém, isso não significa que os homens vão se render a Deus. Isso não significa. Só estão provando que, de fato, houve o que a Bíblia diz que houve. Aconteceu. Como a Bíblia diz que aconteceu. Muito bem. Eu queria que vocês dessem uma olhada nesse livro, nesse trecho do livro de 1ª Macabeus, capítulo 1. Esse é um livro apócrifo e a gente vai entender por que ele não é considerado um livro. Existe uma característica aqui nesse texto que só essa característica já iria invalidar esse texto como sendo algo inspirado. Não, desculpa, não é esse daqui não. Esse daqui é o que historicamente, a validação histórica. Diz o seguinte: rasgavam e queimavam todos os livros da lei que achavam. Né? Esse homem que está escrevendo o livro, ele diz que há nesse período uma perseguição contra os judeus. Né? Esse livro de Macabeus relata uma opressão que eles estavam sofrendo. E queimavam todos esses livros. Em toda parte, todo aquele em poder do qual fosse encontrado um livro do testemunho, ou todo aquele que mostrasse gosto pela lei, morreriam por ordem do rei. Então, o período histórico mostrado por esse autor revela uma perseguição. Mas isso aqui não dá validade para ser um livro inspirado. Está sendo uma narrativa do que aconteceu. 2ª Macabeus, ela não é, que eu estou trazendo um exemplo, tá? Por que não é inspirado? Não é a continuação de 1ª Macabeus, mas um relato paralelo, cheio de lendas e prodígios sobre Judas Macabeu. Judas Macabeu foi o grande herói de uma revolta que teve contra os romanos. Um grande herói. Por isso, na época de Jesus, tinha muita gente que tinha o nome de Judas. Inclusive, o 12º lá, o discípulo, Judas Iscariotes, que veio atrair Jesus. Então, vamos ver algumas coisas relacionadas a esse livro. Alguns destaques. Oração pelos mortos. Aí começa já a azedar.
Porque em nenhuma outra parte das Escrituras Sagradas nós temos referência a isso. Orem pelos mortos. Não há. Nenhuma outra parte das Escrituras Sagradas. Então, essa é a primeira evidência que já derrubaria por terra a qualquer pleito de dizer, ó, não, esse livro é inspirado. Não é, porque contradiz. Culto e missa pelos mortos. Culto e missa pelos mortos. Também aparecem nesse livro. O próprio autor não se julga inspirado. Ele mesmo não se julga inspirado. Ele tem dúvida daquilo que ele está escrevendo. Ele termina a obra e diz, eu não sei se ficou bom. Se ficou bom, bom. Se ficou ruim, fazer o quê? A gente vai ver no que está escrito. Vamos lá para 2 Macabeus 12:46, como vocês não têm. Vou mostrar o texto aqui, o que é que diz. Era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Aqui é uma doutrina sendo ensinada de maneira totalmente equivocada, que não tem base em nenhuma parte das Escrituras. A doutrina do purgatório. Um lugar entre o céu e o inferno, que as pessoas iriam para expurgar os seus pecados, tirar o seu pecado. E nós, vivos, deveríamos oferecer sacrifícios para que essas pessoas fossem livres das suas faltas. Acender velas, rezar missas, entre outras coisas mais. Como se houvesse uma possibilidade de nós, homens, termos uma influência sobre o campo espiritual. Se isso de fato fosse uma doutrina verdadeira, bíblica, inspirada por Deus, tinha que aparecer em todos os outros escritos bíblicos. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, teria que aparecer. Não aparece. Somente aqui. Então, há uma contradição. Se você ler Hebreus 9:27, está escrito que depois da morte vem o juízo. É o que está escrito. Então, se vem o juízo, como podemos fazer alguma coisa? Não tem mais possibilidade. Depois da morte vem o juízo. Na mesma Bíblia que tem o livro de 2 Macabeus que diz isso, tem o livro de Hebreus. Capítulo 9, versículo 27, não é tirado do livro. Está lá. Se contradizem totalmente uma coisa com a outra. Portanto, não é inspirado. Há uma contradição. Ele mesmo, quando fala da sua própria narrativa, sua obra, terminou. Olha o que ele diz sobre a obra dele. Se ela está felizmente concebida e ordenada, era este meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é porque não pude fazer melhor. Eu não pude fazer melhor. Referência nenhuma a Deus, porque se referisse a Deus, está chamando Deus de fraco. Não pôde nem preservar a sua palavra. Não inspirou perfeitamente a pessoa. Então, o próprio autor, ele não se coloca numa posição de um autor inspirado, como Pedro coloca Paulo em uma situação de inspirado, e o próprio apóstolo Paulo se coloca nessa condição, que escreve amando do Espírito, movido pelo Espírito. Então, só esses livros, eu não vou trazer todos os livros aparecem problema. Todos os livros você vai encontrar problema. E o pior problema, a pior referência que tem, é que os judeus, que são os guardiões do Antigo Testamento, não têm esses livros apócrifos no seu cânon bíblico. Eles não colocaram. Não colocaram. Os únicos que têm esses livros no seu cânon bíblico são as Bíblias católicas, que apresentam eles. Não estou tirando o valor do livro. O valor do livro ele existe, o valor histórico, porém não é inspirado, porque se contradiz
com as Escrituras Sagradas e foi colocado ali, naquele local, para dar respaldo a doutrinas estranhas, das quais a primeira eu já citei. Oração aos mortos, sacrifício pelos mortos, ou a ideia de purgatório, que não tem nas Escrituras Sagradas, em parte nenhuma mais tem, só ali. Muito bem, nós vamos agora, naquele tempo que a gente tem de ver se a gente decorou os versículos não, as ordens dos livros bíblicos, como eles estão postos na nossa Bíblia, né? O nosso estudo de hoje, ele finalizou e eu vou abrir para perguntas depois que a gente fechar aqui o tempo com o pessoal da internet. Eu vou me despedir deles e a gente vai ficar aqui. Infelizmente, vocês não estão presencialmente e não podem participar. Mas, sei não, pode até mandar uma pergunta ao vivo, né? Enquanto eu estou falando aqui, pode ser que alguém tenha alguma dúvida e mande essa pergunta ao vivo. Mas, por hoje, vai ser assim. Assim que eu terminar o estudo, nós vamos ter um tempo aqui presencial de perguntas em que eu vou tentar respondê-los. Vamos lá ver se a gente decorou. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis. Você de casa acertou? Esse é impossível de errar, né? Até quem nunca abriu a Bíblia vai saber. Gênesis. Tem novela Gênesis, tem o Exterminador do Futuro, o título Gênesis. Tem um monte de coisa que fala sobre Gênesis. Criação, início, é o que significa. E o segundo livro? Muito bem, Êxodo. E o terceiro? Será? Não é Números, não? É Levítico? Certeza? Levítico. Né? O livro do sangue. Mata para isso. A gente fica meio tonto, né? Os protetores dos animais piram nessa hora quando eu leio esse livro. Não, calma. Hoje a gente não mata animalzinho. Naquela época lá. Depois eu explico para que servia esse sacrifício de animais naquela época. Números e o último, do Pentateuco. Deu o quê? Isso, Deuteronômio. E os livros históricos são conhecidos como históricos porque contam uma história. Olha aqui, fácil, né? Pentateuco, 5 livros. 5. Livro da lei, 5. E históricos porque contam uma história. Qual é o primeiro livro histórico que tem na Bíblia? Josué. Josué conta como foi a chegada deles na Terra Prometida, as vitórias, as lutas. E o segundo? Juízes. E o terceiro? Ruth. Muito bem. Ruth está no mesmo período ali de Juízes, tá? Mesmo período, conta a história quando houve fome e um casal com seus filhos migram para outra terra. Já passei aqui, 1º e 2º Samuel. Era para ter perguntado. Tá, qual é a próxima? Quais são os próximos livros históricos? 1º e 2º Reis, certeza, né? Crônicas não? 1º e 2º Reis. Um detalhe, como é uma carta, como é um livro, é 1ª de Reis, 2ª de Reis. Não é 1º Reis, 1ª de Reis. É o jeitinho certinho de falar. Primeira carta aos Coríntios. Primeira. Então, 1ª e 2ª de Reis. E agora? Esse está fácil, todo mundo sabe. 1ª e 2ª Crônica. Agora que vai azedar. Agora vai azedar. Qual é o próximo livro? Alguém chuta? Falta 3 livros históricos aí. É Esdras? É Neemias? Ou será Esther? Vou ajudar. Esdras. Se é Esdras, o próximo é Neemias. E o último livro histórico é o livro de Esther. Então, essa é a divisão que nós temos na nossa Bíblia. A sequência, depois do Pentateuco, começam os livros históricos. É assim que ele foi juntado, enquanto Bíblia. Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª de Samuel, 1ª e 2ª de Reis, 1ª e 2ª de Crônicas, Esdras, Neemias e Esther.
Por que tu tem que saber a sequência? Que é muito importante. Quando você for estudar, ou quando você tiver com a tua Bíblia, você não fica catando, né? Não vai no índice, demora pra caramba, né? Você já sabe a sequência. Poxa, lá tá 2 Samuel, agora vem Reis. É pra você ter uma ideia. Tem uma musiquinha que eu vou mandar no grupo, que você cantando a musiquinha consegue decorar esses livros, a ordem dos livros. Tá certo? Terminamos o nosso estudo de hoje. Nós vamos depois, não semana que vem, na próxima aula sobre bibliologia, trazer a sequência, os livros de sabedoria. A gente vai entender por que são os livros de sabedoria, como o nome já diz. Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo aqui, pelo cuidado com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor preservou a Tua palavra e o Senhor revelou a Tua palavra para nós. A Tua palavra chegou em nossas mãos graças à Tua providência, E nós te louvamos por isso. Obrigado, Senhor. Nos ajuda a amar a Tua palavra e nos ajuda, Deus, também a ter relacionamento com a Tua palavra, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Até mais, tchau, tchau. Fica com Deus.